Olá pessoal, bem-vindos ao Get. Meu nome é Eduardo, estou fazendo este vídeo para auxiliar novos programadores ou até mesmo pessoas que querem aprender um pouco mais sobre Linux. Neste vídeo irei abordar comandos básicos que todo programador precisa saber para iniciar com Linux. Esses comandos são cd, ls, mkdir, rm e rmdir e por último pwd. Vou tentar fazer uma abordagem bem técnica e de usabilidade. A distribuição que estou usando aqui é a Ubuntu com interface gráfica em KDE. Estes assuntos são relevantes para você? Gostaria de convidar você a continuar assistindo e, por que não, curtir, compartilhar com outras pessoas que podem aprender e se aprimorar com esse conteúdo. Vamos nessa então? O primeiro comando que a gente vai ver é o cd. cd é um comando bem comum que é usado no Windows. Com ele a gente pode navegar entre as pastas, acessar a pasta posterior ou a próxima pasta, por exemplo, nesse caso, downloads. Né? Então digita cd downloads, ele vai entrar na pasta de downloads. E se tu digitar cd ponto ponto, ele vai voltar para a pasta anterior. Um ponto interessante aqui, falando de estrutura de pastas, quando você, depois eu vou mostrar o comando ls, mas quando você acessa uma determinada pasta que ela está vazia, e tu faz uma listagem completa, ele lista essas duas estruturas. O que significa isso? Significa que a pasta local e a pasta anterior. Isso é padrão, em todas as pastas do Linux você vai ver isso, tendo conteúdo ou não dentro dela. Então, com isso você já consegue entender que para te navegar entre as pastas, você pode usar cd ponto para ficar na mesma pasta e ir para alguma próxima pasta depois dele, ou cd ponto ponto para voltar. Nesse caso, eu posso voltar mais do que uma, colocando barra e voltando até o final. Ou melhor, para a pasta raiz. Ah, mas Eduardo, o que é a pasta raiz? A pasta raiz é a primeira pasta. Essa aqui neste caso. Então, se você quer acessar a pasta raiz do sistema, basta você digitar cd barra. Tá? Outro ponto importante, se eu quero voltar para minha pasta home, eu posso simplesmente digitar cd e dar um enter. Perceba que será a mesma ação, por exemplo, nesse caso meu usuário é o get, vai ser a mesma ação que se eu tiver digitado cd barra home barra get. Ou então tu também pode usar esse comando especial que é o cd till. Tá? Ele também vai, inclusive ele está mostrando aqui a localização onde ele se encontra. Certo? Aí então, o que a gente também pode ver? Por exemplo, cd-, ele vai voltar para a pasta anterior. Né? Então eu estava dentro da pasta home, estou dando cd-. Ele vai para onde? Ele vai informar que eu fui para a pasta home barra get. E justamente aonde eu estava anteriormente. O que a gente mais pode entender aqui? O CD ele é muito poderoso pelo fato de eu poder usar o ponto, nesse caso, para navegar para as pastas à frente. Né? Então, downloads eu posso acessar dessa forma, ou, nesse caso aqui, né? Ou simplesmente assim, downloads. Compreendeu? Beleza, Eduardo. Mas
E aí, como que eu faço para facilitar isso, para mim poder saber o que tem dentro dessas pastas? Não tenho certeza de como é, então eu pego o dígito cd, do e tab. Ele vai completar, ele vai mostrar para mim quais são as pastas que começam como do. E nesse caso, tu continua complementando e dá um Enter. Beleza? Compreendido isso? Perfeito. Agora vamos lá. Vamos para o próximo comando, que é o comando ls. Tá? O comando ls, como eu já mostrei antes para vocês, ele lista o que tem dentro de uma pasta. Nesse caso aqui, está vazia e ele mostra o ponto de referência atual e o ponto de referência da pasta anterior. Agora vamos ver aqui. Perceba-se que eu usei alguns parâmetros adicionais aqui, né? E quando eu não uso esse parâmetro adicional, ele simplesmente mostra o conteúdo de uma forma simples, né? Sem a listagem detalhada, tá? Então, eu vou abordar para vocês cada um desses pontos que eu coloquei aqui, que são os parâmetros adicionais, e explicar o que cada um deles faz, tá? Então, o ls-a vai mostrar tudo que contém dentro da pasta. Isso inclui alguns arquivos ocultos, como por exemplo, bash history, bash rc, cache, config, KDE, local, aí o vídeos já é visto de uma forma padrão, mas ele realmente vai mostrar tudo, perfeito? E o próximo parâmetro que eu vou mostrar para vocês é o L. Então, ls-l vai mostrar a lista detalhada desta pasta, ou seja, tudo que contém dentro dela com informações adicionais, com dia de criação, quem é o proprietário, quem é o grupo, a quantidade de bytes que representa essa pasta ou esse arquivo e as permissões dele, certo? Ah, mas Eduardo, isso aqui é o que? 4096? Perfeito, ele não está humano, né? Então vamos botar o H. Aí ele mostra em kbytes ou megabytes ou gigabytes ou terabyte, conforme o tamanho da pasta, ele vai mostrar de uma forma mais humana, tá? Que isso aqui representa em bytes, tá ok? Vamos lá então. O próximo seria o A, então ele mostra tudo, né? L, A, T e o T, né? Que daí ele faz uma ordenação mostrando primeiro os que foram modificados, tá? Isso é muito útil, porque daí ajuda a ver o que foi modificado por último. Neste caso aqui foi o config, depois o teste e esse xsession errors, tá? Então tem um outro comando que pode ser usado aqui, que é o ls-r. O que vai fazer esse R, né? O R, por padrão, o R já se chama recursivo. Então, você pode entender o que ele faz. Ele vai percorrer as pastas que estão nos subníveis dele. Então, "-r" maiúsculo. Tá? Então, vai mostrar o que tem dentro dele, dentro dessas outras pastas. Nesse caso, elas estão vazias. Tá? Agora tem uma coisa interessante aqui. Se eu botar para listar o A, que é tudo, que aqui ele não mostrou os arquivos ocultos, né? Ele mostrou só as pastas padrões.
Então, se eu colocar o A, o que ele vai fazer? Ele vai procurar em todos os arquivos ocultos também. Perfeito? Ficou claro? Qualquer coisa podem deixar um comentário aí ou entrar em contato comigo também, sem dúvidas, tá, pessoal? Vamos para o próximo comando. O próximo comando é o mkdir, tá? O que faz o mkdir, Eduardo? Criar pastas, né? Então vamos lá. Aqui a gente tem uma estrutura de pastas e arquivos, como a gente viu antes, né? O ls faz isso. Agora eu quero criar uma pasta aqui chamada test1, tá? É isso que faz o mkdir, ele cria uma pasta e aí tu pode explorar ela. Eu já tinha o teste já criado, eu vou entrar no teste 1, tá? Pode ver que eu usei o tab, algo que eu já mostrei para vocês, e entrei dentro da pasta 1, perfeito. E aí aqui eu posso criar outras pastas de uma forma bem simples, por exemplo, teste 2, teste 3, teste 4 e dá um Enter. Aí o que vai acontecer? Criou as 3 pastas, tá? Agora a gente vai ver o comando rm e rmdir. Vamos ver primeiro o comando rmdir. O que faz o rmdir? Excluir um diretório. Remove directory, né? Então, se eu executar agora ele aqui, rm teste2, show, excluiu, né? Excluiu. Agora, o que acontece se essa pasta estiver com conteúdo dentro? Por exemplo, eu quero apagar o teste. Eu sei que tenho 2 pastas dentro dessa pasta teste1, tá? Então eu vou tentar excluir ela. O que vai acontecer? Rmdir, ele não me deixa. Por que ele não me deixa? Porque esse comando não permite fazer isso, certo? Mas eu poderia utilizar o rm-rf. Ele força a exclusão tanto de arquivos como pastas. Só que se eu não colocar o rf, ou "-r", simplesmente, ele vai me dar esse aviso que ele não é um diretório. Ou melhor, que ele é um diretório. Porque o rm normalmente ele é para arquivos, tá ok? Mas como tem essa opção do "-r", ele se torna recursivo e permite apagar as pastas, tá? Certo, pessoal? Olha só, então vamos fazer esse teste. "-r. Cadê o teste 1? Não está mais aqui. Vamos usar só o ls. Ó, o teste 1 não está, só está o teste. Tá? Então, vamos criar o teste 1 novamente. Teste 1. Perfeito. E aí, dentro dessa pasta teste 1, se eu criar um arquivo aqui dentro, por exemplo, um echo aqui, vou botar nada dentro. Eu já estou mostrando como pode criar um arquivo, né? Tudo bem. Não vem ao caso, apenas para exemplificar o rm. Tá? O rm, então, poderia excluir assim, ó. Perfeito, excluiu. Tá? Então é isso aí. Uma coisa bem importante, vocês aprenderam sobre as pastas antes, né? Então tem que ter muito cuidado com esse comando rm, porque ele é realmente muito poderoso. Eu vou recriar aqui o echo, jogando uma variável, na verdade um texto para dentro desse teste. A gente vai ver que ele está aqui de novo. Se a gente fizer um rm asterisco, por exemplo, ele vai apagar tudo que tem aqui dentro. Tá? Ou simplesmente eu fizer test r e asterisco, ele vai apagar tudo que tem aqui dentro. Ó. Tá? Mas e aí, Eduardo, o que acontece se eu quiser apagar tudo que está aqui dentro sem precisar entrar dentro da pasta? Posso fazer assim, ele vai apagar tudo que está ali dentro.
Mas onde é que está o problema de usar o RM na linha de comando e não prestar muita atenção no que é que acontece? Se eu fizer isso, se estiver na pasta errada, eu posso apagar tudo que eu tenho permissão para excluir dentro da minha pasta home. Então tem que ter bastante atenção com esse comando. Tá bom, pessoal? Não façam isso. Inclusive, se você estiver com permissão com o usuário root, por exemplo, tu facilmente pode apagar o barra, tá? Ou melhor, o que tu tem permissão de excluir do barra, tá? Que é a tua pasta raiz. Então, procurem utilizar o usuário comum de vocês e não usar como root. Perfeito? Para evitar problemas, né? O próximo comando é o pwd. Tá? Esse comando, o que ele faz? Ele mostra a pasta que tu está. Por exemplo, eu vim para a pasta raiz agora. Ele me mostra que eu estou na raiz. Se eu entrar na home, e não pwd, ele me mostra onde eu estou. Esse comando ele é muito útil quando tu tem um usuário ou um shell que não mostra o local onde tu está. Né? Aqui ele já está mostrando. Reparem que eu estou na pasta home, executei um pwd, ele já está mostrando aqui aonde eu estou. Perfeito, pessoal? Então é isso aí. E eu vou dar um bônus para vocês. Vamos lá. O bônus é o seguinte, é o comando grep, tá? Esse comando ele pode ser usado junto com o ls, por exemplo, e aí digamos que tu tem uma pasta com muitos arquivos, centenas de arquivos aqui dentro. E tu precise identificar ou procurar de uma forma simples e rápida esse arquivo. E tu sabe parte do nome dele, tá? Então tu vai colocar aqui ls-lth, tá aqui, e digamos que seja documentos esse nome desse arquivo, dessa pasta que tu queira procurar. Então tu vai utilizar pipgrep doc, né? E ali já vai te mostrar somente a pasta já filtrada com o pipegrep. O que significa pipegrep? Pipe é essa linha aqui que o separador, né? Que separa, ele pega o resultado dessa instrução que está do lado esquerdo e continua utilizando dentro desse lado direito. Tá? Eu poderia usar isso, por exemplo, de uma outra forma. Vamos lá no teste 1, eu tenho esse arquivo aqui, ele é um arquivo txt, e se eu der um cat nele, o comando cat, em outro vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre isso, cat, tail e outros comandos. Se eu digitar um cat, ele vai mostrar teste aqui, que é o que tem dentro desse conteúdo, dentro desse documento. Mas eu poderia utilizar dessa forma aqui também, ó, test, né? E ele iria mostrar somente a linha teste. Nesse caso só tem uma linha, ele mostra a mesma linha que a anterior. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço. Curtam a página, compartilhem com os amigos. Valeu!